Esta é a Lolita e como você viu aí já no início do vídeo pelas fotos, é uma caminha pet muito confortável, macia e irresistível, feita em fio de malha, com uma almofadinha bem macia aqui no centro e ela é removível, com tassel para que eles possam brincar, os gatinhos adoram brincar com tassel e eu vou te ensinar agora passo a passo como fazer a caminha pet Lolita. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. Seja bem-vindo ao Andréa Crochê Handmade. Antes de passar a videoaula, eu vou só explicar o surgimento desta caminha. Eu fiz há um tempo atrás essa bolsa aí que você está vendo as imagens, a bolsa Raíssa Executiva. Inclusive quem acompanha o canal já viu, quem não acompanha eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo, caso você queira fazer a bolsa. Bom, a cliente me pediu essa encomenda para transportar notebook, colocou a bolsa no guarda-roupa e ela tem uma gatinha chamada Pipoca que passou a dormir em cima da bolsa e ainda brincar com o tassel. Então ela me pediu que fizesse urgente uma caminha com a mesma estrutura, o mesmo material, até as mesmas cores e com tassel, para que a Pipoca deixasse de dormir na bolsa dela e passasse a dormir na caminha. E olha, o resultado acho que a gente conseguiu. Ficou maior para ficar mais espaçosa, né? Agora resta saber se a Pipoca vai substituir a bolsa e passar a dormir na caminha, né? Bom, explicado tudo isso, vamos à aula. Esta aula está na versão para canhotos. Se você quiser a versão para destros, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Por uma questão de acessibilidade, as aulas deste canal são feitas nas versões destros e canhoto. Eu já fiz aqui o início da peça e nem gravei, porque isso aqui é bastante simples. Então, eu vou te explicar. Você pode fazer com um fio de malha residual, algum material de menor custo que você tenha aí disponível. Eu, de comum acordo com a minha cliente, fiz isso. Utilizei um fio residual, por isso que essa cor, ele tá meio engruvinhado, né? Por isso está numa cor que não é a cor da peça. A peça vai ser em outras cores, mas essa base que fica em contato com o chão ou com a superfície onde ela for ficar apoiada, não tem problema ser feito com um material de qualidade inferior. Ele, inclusive, não dá a mesma estrutura, mas não tem problema. A gente vai trabalhar o restante da peça com material de qualidade superior, vai dar estrutura e vai ficar perfeito. Então, é uma dica, tá? Para baratear o custo. Esse é o lado que vai ficar lá em contato com o chão. Esse é o lado que vai receber o outro revestimento e a almofadinha, né? Então, o outro revestimento, olha só, já comecei a fazer. Este sim, eu estou usando um fio de malha premium, é o da Fisher. Então, o fio de malha premium da Fisher, que é bem mais grossinho, mais estruturadinho, né? Olha a diferença de um fio para o outro. O fio de malha premium, ele chega a ser o dobro, né? Ó, a espessura é o dobro, o acabamento dele também é perfeito. Esse aqui tá todo desfiadinho, esse aqui não. E olha como é que o ponto fica mais bonito, né? Bem mais bonito, bem mais estruturado. Aqui eu usei agulha de crochê número 6. Fiz 46 pontos altos, 24 carreiras. E depois eu fiz uma carreirinha de ponto baixo, tá vendo? Todo ao redor, fiz uma moldurazinha de ponto baixo ao redor dessa base. Então, eu vou deixar essa base quietinha aqui. Vou fazer agora a parte de cima. Agora, eu vou trabalhar com agulha de crochê número 7, já que esse fio é mais grosso, e vou fazer esta base com apenas 44 pontos, portanto, 2 a menos, tá? E vamos ver quantas carreiras serão necessárias, porque o tamanho tem que ficar mais ou menos igual. E por ser bastante simples, né, apenas repetição de pontos altos, eu não preciso ficar mostrando. Eu vou trabalhar algumas carreiras e volto na hora da mudança de cor. Eu fiz 5 carreiras e agora eu vou mudar de cor. Então, eu venho aqui no último ponto, faço o ponto alto e não tiro as últimas 2 laçadas. Na hora de tirar as 2 últimas laçadas, eu já entro com a nova cor, tá?
e já começo a trabalhar a carreira seguinte com essa cor, que é o lilás, que também é um fio premium da Fisher também. Então ele tem a mesma espessura, a mesma estrutura e a mesma qualidade desse fio. E aí, vamos dar uma comparada? Olha que diferença, né? A qualidade desse material. Então ela tá ficando bem estruturada, bem firme, diferente desse material que ele não estruturou, né? E eu vou continuar trabalhando até atingir o mesmo tamanho da peça de baixo, ok? Fiz 21 carreiras, tá? A base aqui embaixo tem 24, lembra? É um fio mais fino, ele tem 24 carreiras, 46 pontos. Nessa daqui eu fiz apenas 21, já deu o tamanho. 44 pontos, ou seja, 2 a menos do que aqui. E deu o mesmo tamanho, tá vendo? Deu o mesmo tamanho. Esse aqui é o fio de malha mais fininho, menos estruturado. Esse é o fio de malha, né? Premium, mais estruturado, que os pontos ficam, olha, essa lindeza, né? Aí, nessa basezinha aqui, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo ao redor. Aqui também eu tenho que fazer, porque, olha, aqui tudo bem. Aqui tá os pontinhos bonitinhos, mas na lateral não fica bonitinho. Então, a gente precisa fazer uma carreirinha de ponto baixo para dar uma harmonizada na lateral, para passar para a próxima etapa, porque essas lateraisinhas, essas beiradinhas, elas vão ficar aparentes e vão ficar muito bonitas se a gente fizer um acabamento bacana nelas, tá? Então, eu terminei aqui a carreira, tá vendo? Aqui mesmo eu já ergo. Posso até fazer uma correntinha, acho que facilita, né? E aí eu venho fazendo, olha, 2 ou 3 pontinhos baixos a cada, né? Fazendo aqui na base, a cada ponto alto aqui. E eu vou fazer ponto alto, ponto baixo, aliás, ao redor de toda essa beiradinha. Isso aí todo mundo sabe fazer, né, gente? Então eu vou adiantar aqui um pouquinho, vou acelerar o vídeo, tá? No cantinho, olha o que a gente tem que fazer. Tem que fazer pontinhos para mais aqui para dar certo, ó. Então, faço o ponto, faço uma correntinha e mais um ponto, tudo na mesma base. É um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo na mesma base. E aí, ó, virei. Virei e aqui eu vou fazendo os pontinhos baixos, um em cada base, e ao mesmo tempo escondendo esse fio, que é o fio lá do comecinho da peça, né? Porque essa aqui é a carreira daquela correntinha inicial. Olha, tá vendo? Eu vou fazer assim os 4 lados, não preciso ficar mostrando, todo mundo já sabe como é que faz isso, né? Fiz os pontos baixos ao redor da peça e já cortei o fio, já arrematei. Vou unir agora as duas bases. Então, gente, olha só. Lado direito fica pra fora, tá? Então, ele fica ali, ó, é o que vai ficar no chão. Lado onde estão os nozinhos e as pontas, fica aqui pra cima, porque ele vai ficar escondido agora. A mesma coisa vai ficar aqui, ó. Aqui onde eu tenho as pontinhas dos fios, fica pra dentro. Então, pra fora ficam os lados mais bonitinhos, né? E agora eu vou definir o lado da frente e o lado de trás. Juntei tudo, esses ladinhos maiores ficam nas laterais, o lado mais estreito vai ser da frente, o outro vai ser de trás. E eu vou colocar um zíper justamente aqui na parte que vai ficar atrás. Então, eu tenho um zíper, ele é um pouquinho menor, tá? Do que a lateral. Tô testando ele aqui para ver se tá em ordem. Eu vou colocar esse zíper aqui. Observa que o zíper está com o lado direito para cima, tanto que o carrinho, ó, que abre e fecha, tá aqui, nesse sentido. Então, eu centralizo ele bem aqui. E agora eu vou prender com alfinetes para marcar bem o lugar onde ele vai ser costurado.
E agora com uma agulha comum, uma agulha de costura, linha comum também, peguei uma linha branca, eu vou costurar esse zíper, tá? Primeiro eu dei um nozinho na linha e prendo aqui com uma laçadinha, eu prendo o fio no zíper e agora eu vou costurando manualmente aqui, com pontos bem delicados, mas também bem firmes. Aqui não tem segredo nenhum, é só passar a agulha de um lado para o outro e puxando a linha. Então os pontos ficam assim invisíveis na trama, eles ficam invisíveis aqui na trama do fio de malha. Eu vou acelerar o vídeo porque esse também é um procedimento bastante simples. Bom, um lado do zíper já tá costurado, tá bem firme. Eu vou pegar agora a outra parte da caminha, a outra base, assentar bem ela no lugar, ajustar e alinhavar, ou melhor, alfinetar esse zíper para poder fazer a costura. O zíper tá todo alfinetado, eu vou abrir. Abrindo facilita, fica mais fácil de costurar. Vou pegar a linha e a agulha e costurar da mesma maneira que eu já fiz aqui do outro lado. Então não tem segredo nenhum. O zíper tá costuradinho, prontinho, tá? Então tá direito com direito. Eu vou pegar marcadores, que fica mais fácil marcadores aqui do que o alfinete, ó. E vou pegar, mas você pode usar alfinetes ou marcadores. E vou marcar as 4 pontas da caminha. Já vamos deixando a caminha Lolita toda marcadinha, porque é hora de costurar, de unir as duas, né? Ó, aqui, mais um aqui. Certo? 4 cantos marcadinhos. Então, agora eu vou começar a marcar também aqui nos meios. Vou deixar marcadinho aqui. Ó, vou virar ela assim. E viradinha assim, eu vou marcando direitinho aonde eu vou fixar, né? Um lado ao outro. Olha que bonito que tá ficando. Esse lado do zíper, a gente não coloca alfinete. Esse lado aqui não vai fechar, né? Ele já foi fechado com o zíper. Bom, agora que eu já fiz, né? O zíper já tá colocado, os marcadores estão no lugar. Eu agora vou começar a unir essas duas peças e ao mesmo tempo fazer a paredinha, as lateraisinhas dessa caminha, que é uma caminha cestinho, enfim. A nossa peça Lolita vai começar agora a entrar em fase quase que final. Eu vou usar um fio, esse fio aqui é um fio de malha premium também, mas esse é o fio Guarani. Ele é mais grosso do que o fio que eu estava usando. Fazendo uma comparaçãozinha aqui, o fio Guarani, ele é mais grosso, mais estruturado, mais firme, mais largo do que o fio que eu estava usando até agora, que também é premium, mas que é o fio Fischer, é o extra premium da Fischer, né?
Então, o fio Guarani, ele é mais largo. Dá pra ver que tem uma diferença? Olha. Olha a diferença. A largura dele aqui, ele é maior. Ele é mais largo, mais grosso, mais encorpado. Eu vou usar este fio para fazer essa paredinha, porque ele vai ajudar a estruturar melhor. Você vai ver que a gente vai fazendo os pontos, ele fica um ponto maior e mais estruturado. Lógico que se você está fazendo, você não precisa ter tantos fios diferentes. Veja, eu trabalhei com um fio de malha aqui, residual. Aqui eu trabalhei com fio de malha premium, né, Fischer, que é mais estruturado. E agora eu vou trabalhar com outro fio ainda mais estruturado. Mas não precisa, é porque eu tenho. Como eu tenho disponível, eu quero fazer uso e quero conseguir uma melhor estruturação na lateral da bolsa, tá? Então, eu começo a fazer a costura aqui pelo lado do zíper, tá? Que essa é a parte em que ela é um pouquinho diferente, então a gente vai começar por aqui. Então, eu venho aqui numa pontinha, né? Preferencialmente aqui no comecinho aqui da parte do zíper, ó. Vou inserir o fio, a ponta fica lá dentro, depois eu vou arrematar, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada pontinho de base aqui, em toda essa extensão onde tá o zíper. Porque aqui eu não posso unir. Se eu unir aqui, eu vou obstruir, né, a passagem do zíper. A parte do zíper não pode ser fechada. Então, aqui, o ponto baixíssimo vai só de um lado. Veja que eu tô fazendo o ponto baixíssimo para o lado direito da caminha, que é a parte de baixo. Eu tenho que estar trabalhando nesse sentido, porque esses pontos aqui, além de unir as duas peças, eles também vão servir de base para as paredinhas, né? Aqui, as paredinhas da Lolita, nossa cestinha, nossa caminha Lolita tem paredinhas. Então, vamos lá. Cheguei na pontinha do zíper, ó. Tá vendo aqui? O zíper começa por aqui. Então, agora eu vou pegar um ponto de base aqui e um ponto de base lá. Tá vendo? Porque agora eu começo a unir as duas bases. Então, eu pego um daqui e um de lá. Um daqui e um de lá. E assim eu tô fechando olha só, olha que lindo que fica aqui. Fica parecendo um sanduíche de pontinhos, né? Ele faz camadas de 3 cores aqui. Quem estiver trabalhando com uma cor só, não vai ter essa mudança de cores, vai ter apenas as camadinhas de pontos, né? De carreirinhas. Mas aqui, como eu estou trabalhando com várias cores, fica esse efeito maravilhoso, né? Olha que lindo. Vamos lá, continuemos. Cheguei aqui no cantinho, não precisa fazer aumento, não precisa fazer quina, não precisa fazer nada. É só seguir o ponto baixíssimo aqui, ó. Um em cada ponto de base, tirei o marcador para mostrar melhor, ó, tá vendo? Aí eu já venho no outro, tá dando pra ver? Que não precisa fazer canto, não precisa fazer quina nem nada. Basta seguir um ponto de um lado, um ponto do outro, ó, fechei. E olha como é que fica aqui. Aqui a parte do zíper não foi afetada. Aqui tá aberto. Aqui tá fechado. E eu vou fechar toda a volta. E quando chegar aqui, de volta na parte do zíper, eu venho te explicar. Tô chegando aqui bem no comecinho, ó. Já cheguei de novo na parte do zíper. Já fiz todas as bordinhas. A lateral todinha, ficou todinha assim, com essas 3 cores. Olha que coisa mais linda. Tá vendo como é que fica? Bonito, né? Bom, aqui, vamos lá. Tô terminando aqui a carreirinha, a gente tem que fazer assim. Faz os últimos pontinhos aqui.
Aí, ó, esse fiozinho do início, eu vou tuchar ele lá pra dentro. Depois eu vou abrir o zíper e arrematar essas pontinhas, tá? Porque senão elas soltam tudo, a gente tem que arrematar. Aqui eu faço assim. Cheguei aqui, ó, no último pontinho. Então, nesse também eu ainda faço aqui e lá, ó, pra fechar. Fechei aqui essa parte, aí o próximo ponto agora, eu vou fazer somente aqui embaixo, ó. Tá vendo como é que a gente faz? Só aqui embaixo. Então, ele fica assim, ó. Fica acabadinho aqui, igual ficou todas as outras pontas. Fica com o pontinho aqui. Mas eu não estou obstruindo a passagem do zíper, tá? Então, vou continuar. Você já vai entender direitinho como que é isso. Fazer mais um aqui ainda, ó. Foi o último ponto. Aqui eu vou cortar o fio. Cortar o fio com sobra, porque eu vou arrematar lá dentro. Olha, puxo aqui. Olha o zíper abrindo e fechando perfeitamente aqui, né? Então, esse fiozinho, eu agora faço aqui, ó. Passo ele por esse aqui, que é pra ficar bem certinho. E vou jogar ele lá pra dentro. Depois eu tenho que arrematar, tá? Mas eu vou arrematar lá dentro, vai ficar tudo invisível. A base tá pronta. E só essa base aqui já dava uma caminha, né? Pensa, com uma aberturinha aqui, inclusive, pra pôr almofada e tudo. Só isso aqui já daria. Mas nós vamos fazer agora uma paredinha ao redor de toda essa estrutura. Então, eu venho aqui atrás, eu vou começar aqui por trás, para que as emendas fiquem sempre na parte traseira, né? Começo aqui perto do cantinho, ó. E vou trabalhar com uma agulha de um número menor. Vou trabalhar agora com a agulha número 6, que é para dar uma boa estruturada nessa paredinha. Então, eu vou trabalhar com ponto centrado, que também, quem sabe, quem faz cesto sabe o quanto o ponto centrado estrutura a peça, né? E aí, eu vou levantar da seguinte forma. Essa parte aqui, ó, essa carreira de ponto baixíssimo, a gente vai pegar a laçadinha de trás desse ponto baixíssimo, ó, a de trás. Ponto baixíssimo tá aqui, vou pegar somente essa e vou inserir a agulha em uma laçada da caminha, ó. Pega uma laçada aqui do ponto baixíssimo e uma laçada da caminha. E aí eu vou fazer pontos baixos. Repete esse movimento. Pego a laçadinha de trás do ponto baixíssimo e uma laçadinha direto da caminha. Uma laçadinha do ponto baixíssimo, uma laçadinha da caminha e vou fazendo ponto baixo assim, erguendo, portanto, a primeira carreira da paredinha. Então, eu terminei a carreirinha de ponto baixo, aí aqui eu faço assim, ó, dá uma erguidinha na laçada, né? Vou unir, ó, o último ponto ao primeiro. Então, eu pego a agulha, vou inserir aqui, ó, no topo, tá? Do primeiro ponto. Levo a laçadinha lá pra trás, aquele fechamento invisível que a gente já conhece tanto, né? Ó, puxo a laçada. Vou inserir a agulha aqui, ó, no meio do último ponto, no meio, gente. Por quê? Porque eu vou trabalhar com ponto centrado. Então, nada de pegar aqui em cima, ó. Pega aqui no meio das perninhas dele.
encaixa essa laçada nele, não é? E aí, ó, vamos fazer o primeiro ponto. Olha isso, que bonitinho. Primeiro ponto já centrado. Então, agora, eu tenho que trabalhar carreiras de ponto centrado até dar a altura desejada de paredinha. Não é, ó? Ponto centrado, ele fica firme, ele dá estrutura e fica bonito, né? Agora eu vou te dar uma dica para você fazer o cantinho bem certinho aqui, para ele não ficar arredondando. Quando a gente chega aqui no último ponto, ó, esse aqui é o último ponto desse lado, o próximo é o primeiro do outro lado, não é? Eu vou inserir a agulha aqui no último ponto, desse ladinho aqui que eu tô trabalhando. Vou laçar a agulha, tá? E sem fechar o ponto, eu venho no próximo e vou inserir lá, também no primeiro ponto, já do outro lado, laçar a agulha e puxar, ficando com 3 laçadinhas na agulha. Aí, eu seguro esse ponto, ó, seguro ele bem firme aqui, e só então eu vou laçar a agulha e fechar esse. Fechei esse, aí eu venho aqui, ó, volto a agulha aqui na laçadinha que ficou em espera, laço e fecho. Então, esses 2 pontos, olha como eles ficam... eu vou mostrar o resultado. Eles ficam assim, bem juntos, bem até inclinadinhos aqui, ó, um pro outro, tá vendo? E isso, no final, vai fazendo com que a quina, aqui o cantinho, fique um cantinho mais retinho, mais sequinho aqui, não fique arredondando, tá? Então, faça isso em todas as carreiras, porque isso vai ajudar bastante o resultado. E vou seguir aqui fazendo as carreiras quantas forem necessárias, até dar a altura desejada da paredinha. Olha só que bonito que ficou. Esses pontos centrados, eles ficam bem firmes. Tá bem firme mesmo, uma paredinha bem encorpada, estruturada. Aqui, esse cantinho aqui, né, ele chega a ficar durinho, fazendo aqueles pontos daquele jeito que eu mostrei, né? Fazendo os pontos assim bem juntinhos. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu nem preciso fazer aquele acabamento de carreira, tá? Eu fiz aqui o último ponto, aqui é o primeiro. Eu já venho direto aqui, ó, e começo a fazer pontos baixíssimos, um ponto sobre cada ponto de base. Essa carreira, ela vai dar o acabamento na peça, tá? Com isso aqui, a gente faz o acabamento da peça, além de dar uma encorpada, mais uma estruturada, uma encorpada. Você olha aqui onde não tem o ponto baixíssimo, e olha aqui onde tem o ponto baixíssimo, como dá uma encorpada. Além de ficar bonito aqui, ele realmente deixa a borda mais firme, mais estruturada. Eu vou fazer uma carreira todinha, essa aqui vai ser a última carreira da caminha, tá? Não sei se a minha câmera tá mostrando aí direitinho. Eu achei que tava gravando e não tava. Eu coloquei aqui um tecido embaixo. Tá vendo um tecido aqui? E aqui tem uma dobrinha, tá dobrado aqui. E aí eu tô cortando ele aqui, ó, do ladinho, que eu vou cortar só na medida. Isso é pra fazer uma almofadinha bem fininha. Então, eu vou até arrastar um pouquinho, porque eu já comecei a cortar, olha, e eu vou continuar. Essa tesoura maravilhosa, quem assistiu os outros vídeos aí em que eu fiz forro de bolsa, deve ter visto que a minha tesoura era péssima. Olha essa! Que maravilha de tesoura, viu? Que maravilha, vamos lá. E vou passar cola pano, pra fechar aqui, ó, a lateral. Passei a cola, vou juntar aqui, colar. Aqui também eu vou passar a cola do outro lado. Mais ou menos aqui, ó. Bem, tudo bem
rústico, né? Bem grosseiro. Mas vai dar certo. Muito certo. A cola é só para marcar, tá? Porque agora eu tenho que pegar a agulha e fazer uma costura. Porque para ficar bem firme tem que ter uma costura. Não precisa ser uma costura elaborada, vai ser feita na mão mesmo, uma costura simples, mas é necessário. Eu fecho 3 lados, né? Na realidade 2, porque um lado tá dobrado e um lado vai ficar aberto, que é onde eu vou colocar o enchimento. Agora eu viro a peça, porque a costura fica pro avesso, né? Vou virar. Agora eu dou uma medida para conferir e observa que a minha peça ficou do tamanho certinho da caminha, tá? E embora eu tenha feito assim no tamanho certinho da cama, eu aconselho a fazer um pouco maior, porque a gente precisa fazer umas costurinhas no meio e essas costurinhas vão reduzir o tamanho, tá? Então, preferencialmente faça alguns centímetros maior. Mas tá tudo correto aqui. Eu vou agora fazer o enchimento. Coloca a fibra siliconada, não há necessidade de colocar muito, é só um pouquinho, só para ficar um maciozinho aqui. A almofada já está toda preenchida, sem excessos, né? Apenas fofinha. E aí eu dobro a beiradinha aqui, vou passar um pouquinho de cola só para marcar bem e depois tem que fechar com costura. Agora eu tô fazendo algumas marcações com alfinetes, tá vendo? Essas marcações que vão até lá em cima, porque precisa fazer costura, para evitar que o enchimento fique embolando, vá para um lado só. Então precisa fazer essas costurinhas já com a almofada cheia mesmo, tá? Para ficar marcadinho, como se fosse um edredom, sabe? Em que a espuma fica distribuída direitinho dentro dessas divisões. Olha como fica depois de costurado. Fica bem distribuída a espuma, fica entre essas costuras, então ela não vai embolar de um lado só, tá vendo? Agora, a gente só precisa colocar essa almofada dentro da caminha. É só abrir o zíper, dar uma dobradinha para facilitar e colocar dentro da caminha e depois espalhar ela para ficar bem distribuída. Aí é só fechar o zíper e, se for necessário, dar mais uma ajeitadinha, até que fique bem distribuído, bem bonitinho. E esse é o resultado da caminha pronta. Já coloquei a minha etiqueta, olha como tá bem estruturada e muito fofinha. Ainda colocamos tassel. Ah, se você quer aprender a fazer tassel, vou deixar aqui embaixo o link, tá? Ensinando como fazer tassel. E os gatinhos amam, você sabe, né? Vamos comparar com a bolsa? Se a ideia era fazer com que ficasse parecida com a bolsa, para que a gatinha, a Pipoca, não estranhasse, eu acho que a gente conseguiu. Tá muito parecida, as cores são as mesmas e o espaço ficou bem melhor, né? Porque antes a cabeça dela caía para fora da bolsa, agora tem espaço suficiente. E a cliente já me confirmou que a Pipoca amou dormir nessa caminha Lolita. Já me mandou fotos que eu já até mostrei no início do vídeo. Eu espero que você tenha gostado de mais essa videoaula. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque aqui tem sempre muita novidade.